Mais um livro que eu li desse desafio 30 por 30. Sim, nesse mês de junho teremos vídeo todos os dias aqui no canal. Como vocês estão acompanhando, esse é meu 12º livro, sim, 12 dias. E finalmente li o Sebastopol, do Emílio Faria. Eu estava querendo demais ler esse livro, estava com as expectativas altíssimas, mas me decepcionei em alguns pontos. E também fiquei feliz em alguns outros pontos. Esse livro aqui traz 3 histórias, né? Traz histórias que são nomeadas, não, intituladas como meses. Dezembro, primeira história, depois vem maio e agosto. E é bem interessante as relações que a gente tem sobre esses três contos, né? São 3 histórias distintas, pode ser lida da forma que você quiser, de trás para frente, enfim, são distintas. Porém, tem algumas interseções que a gente pode fazer entre elas, umas questões relacionadas à memória, a questões de melancolia, tem muito disso, né? Algumas coisas aqui que a gente vai pincelando, né? Mas a maioria, todos os 3 contos traz algo muito em comum: a melancolia, a memória como um norteador ali das coisas, enfim. A primeira história do Sebastopol é Dezembro, que conta a história de uma alpinista, né, rica. Ela está concentrada e o objetivo dela é simplesmente conseguir ir para vários cumes, né, que a gente chama assim, mas aqui ela está indo para o Everest. O objetivo dela é subir no Everest e conseguir chegar a esse tão sonhado objetivo. Mas também ela quer ir para os 7 picos, né, maiores de todos os continentes. Acho que chamam 7 cumes, alguma coisa do tipo. É o objetivo da vida dela. Ela até fala algumas coisas sobre questões de não vou ficar. Algumas pessoas têm um objetivo e têm a ganância de ir para escritórios, falar várias línguas e acha que chegou ao ápice da vida. Mas o meu ápice da vida é esse. Então, mas ela vai para esse Everest, sofre um acidente. E esse acidente, assim, arruina a vida dela. Ela não pode, né, pausa esse sono. Pausa não, né? Ela finaliza esse sonho, né, que não tem como ela ir mais depois desse acidente, e ela acaba palestrando. É interessante que todo esse conto traz muita melancolia, traz algumas espécies de flashback, né, os pensamentos de como foi esse acidente, sobretudo quando ela se depara com um vídeo, né, que conta, né, a história do acidente dela. A priori ela não acha que é ela, mas ela reconhece todos os pontos ali. Esse primeiro conto traz essa questão da memória muito forte, esses pensamentos, o trauma, e traz esse ar melancólico. Porém, eu achei esse primeiro conto a protagonista muito sem ação. Isso que eu não gostei desse conto. Meu lado que eu não gostei, né? A coisa que não me agradou nesse conto foi a personagem. A personagem, ela é uma personagem muito... Eu acho que faltou alguma coisa, sabe? É isso que a gente sente ao ler esse livro. Falta alguma coisa. Mas esse aqui o primeiro conto, ele tem uma premissa bem interessante. Me lembrou muito o Krakauer, né? Esse aqui, principalmente no ar rarefeito, que tem essa premissa, né, dos montanhistas. Creio que esse aqui também, mas esse aqui ainda não li. Então tem esses pontos que eu gostei muito, de como é essa questão do alpinismo ali em Katmandu, no Everest, enfim. É bem interessante a história. E a história do trauma dela, toda a melancolia, eu achei muito bem escrito. Porém, assim, a escrita do Emílio Faria é muito boa, é muito deliciosa de ler. Mas em contrapartida, eu achei que a personagem aqui foi mal desenvolvida. Eu acho que precisava de mais alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Eu achei que tá faltando alguma coisa. Gente, essa é a minha opinião, tá? Mas tem pessoas que divergem. Claro, isso é normal. No segundo conto, ele traz o Maio, né? Ele traz uma história bem investigativa, né? Um conto traz aquele ar investigativo, que é uma história de um homem, né, que vai para um hotel, acho que é na Amazônia, se eu não estou enganado,
E nesse hotel lá, um hotel meio que abandonado, acontece uma coisa estranha, que ele desaparece. E aí o dono desse estabelecimento fica à procura, né? E aí tem alguns elementos, a gente percebe alguns elementos fantásticos, que isso que eu achei muito interessante. Em contrapartida, eu achei o conto um pouco confuso, né? Talvez seja por esses elementos fantásticos, não sei. Mas eu gosto de elementos fantásticos nos livros, nos contos, mas esse no final das contas eu achei ele um pouco confuso, mas é bem interessante essa história, né, que ele entrelaça também essas questões de investigação, algumas coisas sobre a memória também, e essa questão, essa busca, né, por respostas. Então, o conto Maio traz essa premissa que eu gostei muito, mas tem esses poréns, né? O conto que eu mais gostei, gente, foi o último. O último me agradou muito, 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 muito. Dos três, foi o que eu mais gostei. O último conto é Agosto. Agosto tem uma premissa muito deliciosa e, assim, o conto é muito bom. O Agosto conta a história, né, de um dramaturgo, podemos até dizer desse jeito. Ele é um dramaturgo, assim, meio que arruinado, descredibilizado por ter feito inúmeras peças, né? Ele adapta, mas sempre arruinado, né, por essas peças não ganham notoriedade, sempre ele é um fracassado, né? Inclusive ele é muito famoso por suas peças sempre fracassarem, seus trabalhos fracassarem. Nessa nova empreitada, né, desse dramaturgo, ele quer fazer algo inovador, né? Então ele vai pesquisa, né, um pintor chamado Trunov. Esse pintor, ele viveu ali nos anos de 1800 e alguma coisa, entre a Guerra da Crimeia, e esse pintor ele retrata, né, falam que ele retrata muito bem essa Guerra da Crimeia. Em contrapartida aí, né, a gente vê umas divergências bem interessantes que vocês verão ao ler. É bem interessante por quê? Porque ele tem a ajuda ali de uma assistente, né, Nádia, e essa assistente começa a fazer a pesquisa junto com ele, né, para ajudar na construção dessa peça. Essa peça ele quer fazer em torno disso, né, sobre Sebastopol. Eu não sei se vocês lembram, mas existe um conto do Tolstói chamado Sebastopol, que tem a ver. Sebastopol tem a ver, né? Um conto tem a ver com a cidade, enfim. Eu ainda não li esse conto de Tolstói, mas ele tem a ver com essas questões, né, da Guerra da Crimeia e naqueles conflitos ali na Crimeia. E é bem interessante por quê? Porque eles começam a fazer a pesquisa, né, dessa história, né, desse pintor Trunov, e começa a verificar que nas suas pinturas não tem tanta coisa retratada sobre esse ano de chumbo, né, esse tempo tão tenebroso que foi ali, porque era muita batalha. E aí eles percebem que não tem tanta coisa. E aí me veio à mente uma coisa bem interessante. Será que há necessidade de você estar vivendo aquela época e retratar aquela época? Acho que nem sempre é assim. Você pode viver aquela época, você como artista ou como escritor, enfim, e pintor, e você não há necessidade de você retratar aquela época, fazer um corte daquela época. A gente vê tudo isso, por exemplo, nos dias atuais. Há inúmeros escritores, hoje, por exemplo, está acontecendo inúmeras coisas conturbadas, tem questões de pandemia, tem questões de conflitos políticos, mas nem toda pessoa faz um retrato, nem todo pintor, nem todo autor, escritor faz o retrato de hoje, né? Eu acho que a gente dá para fazer esse paralelo com esse pintor. É o conto que eu mais gostei, eu achei muito bem escrito, muito bem bolado, traz a questão da melancolia. O interessante do conto é que ele foi, como a gente vê que é um dramaturgo ali, um cara que sempre fracassou, né, no seu trabalho, e ele é conhecido por isso. É interessante que isso se passa em agosto. Agosto, muito conhecido ali como o mês do desgosto, o mês do fracasso. E tem esse gostinho aqui melancólico, e faz essas interseções com essa questões do mês, né? Eu achei muito bem bolado, muito bem escrito. A gente vê aqui a maestria do Emílio Faia nesse último conto. Os dois primeiros eu não gostei, eu achei
O primeiro, como eu disse, muito. Poderia desenvolver mais a personagem, ficaria mais interessante, deixar ela mais profunda, ficaria melhor. Faltou alguma coisa ali, um temperinho. A premissa é excelente, né? Traz toda aquela questão do acidente, da melancolia, do trauma, mas faltou essa questão. Mas esse último conto, ele engrandeceu muito o livro e traz esse todo brilhantismo. Há questões que a gente percebe ali em interseção entre os três contos, né? Os três histórias breves, é essa questão da melancolia, da memória. A gente sempre vê a questão da memória envolvida ali, né? O resgate dessa memória, sobretudo nesse último conto, né? E o primeiro também, que traz essas questões de você voltar ao passado para relembrar coisas, é formidável. No fim das contas, eu gostei. O livro é bom, mas faltou algo, faltou algo. Eu acho que um pouco mais de calor humano nesses personagens, uma balançada nesses personagens, tornaria o conto melhor, né? Os contos melhores. Apesar de tudo, o último conto, Agosto, vale muito o livro. É isso, esse é mais um vídeo, né, do projeto, desse desafio, aliás, 30x30. Vocês estão vendo aqui vídeos todos os dias. Já se inscreve no canal, já dá aquele joinha e aguarda os próximos vídeos aí que virão. Tem muita coisa boa que está por vir. Tem muita coisa boa mesmo. E agora eu vou escolher o próximo livro para amanhã ter vídeo aqui no canal, tá? Mas leiam Sebastopol, comenta aqui embaixo depois, vem conversar comigo que eu gosto de ter essas opiniões divergentes. Vale a pena o livro é bem curtinho, tem pouco mais de 100 páginas, dá para ler assim bem rapidinho. As histórias eu demorei um pouco para terminá-las, porque com essa melancolia, né, que tem aqui e dos três contos, a gente percebe que eu achei a leitura um pouco arrastada, mas não deixa de ser um livro que dá sim para ler em um dia. São três contos, um pouco mais de 100 páginas. Então é isso, até mais.